Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando Evangelho. Meus irmãos, nós vivemos uma época da tecnologia, videogames, séries na televisão, inúmeras coisas estão tomando tempo das pessoas. E nesse vídeo eu gostaria de falar acerca de como nós devemos usar o nosso tempo para a glória de Deus e sabendo aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, pois nós vivemos em dias maus. E antes eu gostaria de ir à palavra de Deus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios capítulo 5 até o versículo 16. O apóstolo Paulo ele demonstrou nos versículos anteriores a maneira correta para os cristãos viverem. Por exemplo, no capítulo 1, Paulo fala das bênçãos que Cristo conquistou para os cristãos, que antes da fundação do mundo, Deus elegeu os seus para serem salvos. No capítulo 2 e 3, Paulo fala do nosso horrível estado e morte espiritual e como nós fomos vivificados em Cristo e a união dos judeus e gentios através do Evangelho. E no capítulo 4, as bênçãos da Igreja de Cristo, e Paulo rogou pela unidade da fé e serviço dos santos. E agora ele escreve a palavra, portanto, por causa disso que foi dito antes, eu chamo vocês cristãos a viverem de uma maneira prudente, não como pessoas tolas, mas sim como pessoas sábias. E mediante tudo isso que eu escrevi nessa carta, vocês não devem ser pessoas nécias, mas sim sábias. Vocês foram eleitos por Deus, vivificados da morte espiritual e das garras de Satanás para viver uma novidade de vida. E nós, como cristãos, devemos andar prudentemente nesse mundo, meus irmãos. O andar é uma metáfora pela maneira que nós conduzimos, por exemplo, a nossa vida. E o significado de nécio são pessoas tolas. O tolo, no contexto das Escrituras, é chamado de alguém incrédulo, que ele não tem temor de Deus e não crê na palavra de Deus, e ele guia sua vida segundo as suas próprias decisões e escolhas. E os cristãos, eles devem fazer o melhor com o seu tempo nesse mundo cruel, cumprindo os propósitos de Deus. E há duas palavras na língua grega para se referir ao tempo. E nessa passagem, Paulo se refere ao tempo como ocasião oportuna. E Paulo usa a palavra remir na língua original, que significa comprar. Uma palavra usada para resgatar uma pessoa escrava, pagando um preço de um resgate. E como nós podemos entender o que o apóstolo Paulo quer transmitir aos cristãos? É como se o apóstolo estivesse dizendo, não fique aí sentados esperando as oportunidades cair no seu colo, mas vai atrás das oportunidades, compre as oportunidades, ou seja, resgatar as oportunidades que Deus nos dá, tirar as pessoas das trevas através da pregação do Evangelho. E depois o apóstolo Paulo ele escreve outro motivo para fazermos isso, porque os dias são maus. Paulo não está se referindo a um dia específico que seria um dia péssimo na nossa vida. Ele se refere ao período da primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. E há inúmeros exemplos nas Escrituras demonstrando a depravação dos romanos, dos coríntios e o contexto que as epístolas elas foram escritas. Os dias maus se apressam para a grande consumação de todas as coisas. E o apóstolo Paulo se baseia no pensamento do próprio Cristo Jesus, que afirmou que muitos viriam em seu nome enganando as pessoas, que o mundo ia experimentar guerras, rumores de guerras, epidemias, terremotos, fomes, e tudo isso seria o princípio das dores, como uma mulher com dores de parto. E Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, descreve que Satanás é o príncipe da potestade do ar que está atuando neste mundo, enganando as pessoas. Assim como antes da nossa salvação, nós éramos enganados por ele. E Satanás, ele governa esse mundo através das filosofias e pelo engano espiritual. Tendo em vista todas essas referências que o apóstolo Paulo nos dá em sua carta aos Efésios, nós como cristãos devemos ser sábios para viver nesses dias maus. Nós devemos fazer o uso sábio e sagrado de cada oportunidade para fazer o bem, proclamar o evangelho, estarmos vigiando diante dessa batalha espiritual, dos dias maus. Mas quantos de nós, mediante todo esse cenário, estão dormindo nos dias maus? Será que muitos de nós não entenderam o
preço que foi pago para nos resgatar de uma eternidade no inferno? Será que não entendemos que estávamos mortos e agora Cristo nos vivificou para uma nova vida? Será que nesses dias maus, ao invés dos cristãos comprarem as oportunidades, remir o tempo para pregar o evangelho, ler as escrituras, estão perdendo tempo com coisas triviais, perdendo tempo com jogos em excesso, Netflix em excesso, celular em excesso? Veja, irmãos, eu falo em excesso. Não quero dar a impressão de ser alguém legalista, proibindo todas essas coisas. Pois essas coisas em si, irmãos, não são ruins, mas quando elas tomam a nossa vida e a nossa vida espiritual é negligenciada, isso se torna idolatria. O próprio Jesus disse que o fim dos tempos seria caracterizado por uma apatia espiritual como nos dias de Noé. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículo 37 ao 39. E nós podemos formular uma pergunta: o que há de errado em comer, beber, casar? Em 1 Coríntios 10, versículo 31, o apóstolo Paulo nos exorta a fazer tudo para a glória de Deus. O sentido é quando a nossa alma é totalmente absorvida por essas coisas, a nossa vida espiritual é negligenciada e não prestamos atenção aos sinais da vinda de Jesus, nos tornamos incrédulos que a volta de Cristo será como um ladrão e não utilizamos as oportunidades que Deus nos dá para pregar, por exemplo, o evangelho aos perdidos. E se essas coisas tomam o lugar da nossa vida espiritual, a piedade, elas tornam maldição em nossas vidas. As pessoas nos dias de Noé, elas eram incrédulas a respeito do dilúvio, até que ele veio e varreu todos inesperadamente. Irmãos, nós vivemos em dias maus, onde todo momento escutamos sobre guerras e rumores de guerras, a epidemia do Covid em 2020, o aumento da maldade, esfriamento do amor, homossexualismo desenfreado, adultérios dentro do contexto da igreja visível, blasfêmias e heresias. E nós devemos remir o tempo, estamos em dias maus, e nós devemos remir o tempo, resgatar as oportunidades e ir atrás de pregarmos o evangelho, por exemplo, para as pessoas que estão presas nas heresias e seitas. E vivemos também uma vida de santidade, pois o diabo, o príncipe desse mundo, ele anda ao nosso derredor como leão, procurando quem ele possa tragar. E o dia mau, como vimos no início desse estudo, ele não é um dia específico de provações, batalhas, mas sim, quando utilizado nas escrituras, se refere especificamente ao tempo do fim. E nós estamos no tempo do fim, nós estamos vivendo nos dias maus, todos os dias. E quanto mais a consumação dos tempos está completando, o evangelho sendo pregado em todo o mundo, a vinda de Cristo está próxima, meus irmãos. E consecutivamente a maldade nesse mundo, a apostasia, ela vai aumentar cada vez mais. E antes de Cristo voltar, vigiemos, sabendo remir o tempo, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá, meus irmãos. Vigiemos, porque os dias são maus e a vinda de Cristo está próxima. E esse foi mais um vídeo aqui no canal Pregando Evangelho. Deixe o seu comentário, se inscreva se ainda não é inscrito, esteja vigiando, meus irmãos, e se preparando para a segunda vinda de Cristo, e saiba utilizar todas as oportunidades que Deus deu para você, sabendo remir o tempo, porque os dias são maus.